A suinocultura é feita de muitos detalhes e cada decisão dentro da granja conta. Alguns fatores estão fora do nosso controle, mas outros dependem diretamente do manejo, da nutrição, da ambiência e da gestão. Por isso é fundamental concentrar energia no que realmente faz a diferença no dia a dia. Quando o produtor domina o que está dentro da porteira, os resultados aparecem. Animais mais saudáveis, melhor desempenho e uma operação mais rentável. Hoje, o foco da nossa conversa será a nutrição, que é um dos pilares mais importantes na produção de suínos. Nos episódios anteriores, a gente falou sobre rentabilidade e planejamento estratégico, então fica aqui até o meu convite, caso você ainda não tenha tido a oportunidade de assistir, corre lá no canal da Agroséries Multimix no YouTube para conferir. Bom, o principal componente do custo de produção é a alimentação. Fica então com a gente para entender como gerenciar esse recurso de forma mais eficiente. Eu sou a Clarice Esperidião Silva Neta e esse é o AGCast Suínos. Olá pessoal, bem-vindos ao AGCast Suínos. Esse é o nosso espaço para que a gente consiga conversar de forma leve, prática e entender os desafios e as oportunidades do campo. No episódio de hoje, nós vamos destacar a nutrição como alavanca da rentabilidade nas granjas. Aqui comigo participam dessa conversa o Diogo Goulart, o Jefferson Alves, o Joaquim Gonçalves e a Anália Silva. Bom, sabemos então que a alimentação ela representa uma parte importante do custo de produção. Saber explicar como esse custo é composto é muito importante e quais pontos podemos atuar para obter o maior retorno. Podemos começar com você, Anália? Podemos sim, Clarice. Muito obrigada. Esse é um assunto de bastante relevância e se a gente tomar o que já foi discutido nos 2 últimos episódios sobre produtividade e rentabilidade e sobre o planejamento estratégico, a nutrição, a alimentação é um ponto que a gente deve considerar para os 2 cenários. Por que eu digo isso? A alimentação é o item de maior peso no custo de produção dos suínos. Dependendo do custo, principalmente de milho e de farelo de soja, o custo com alimentação numa granja de ciclo completo, por exemplo, pode variar de 65%, 70% até 85%. E, como eu já disse, o que mais pesa nesse custo de produção são os 2 principais insumos energéticos e proteicos que nós usamos, que são o milho ou o sorgo e o farelo de soja. Isso quando a gente olha o custo com alimentação do animal abatido como um todo, na granja de ciclo completo. Agora, se a gente estratificar o custo com alimentação nos diferentes setores da granja, reprodução, creche, ou recria e terminação, a recria e terminação são os 2 setores onde o investimento com alimentação é mais alto. Nesses 2 setores, o consumo de ração chega a representar 60%, 70% de todo o volume de ração que é consumido dentro da granja e o custo também baliza nesse mesmo patamar, representando aí de 60% a 70%, só nessas 2 fases. Se a gente pensar que a recria e a terminação são as 2 fases mais longas do ciclo de produção de um cevado e também a fase onde os animais mais comem, qualquer ação que a gente conseguir tomar para deixar o consumo dessa alimentação mais eficiente, ou seja, uma dieta bem formulada, de acordo para atender o que o animal precisa sem faltas ou excessos, vai contribuir para esse animal ganhar mais peso, produzir mais carne e a gente reduzir o custo de produção porque não vai haver desperdícios. Então, eu acho que isso fecha a importância da participação de a gente olhar para a nutrição, para a alimentação, dentro da produtividade e da rentabilidade e do planejamento estratégico. Então, a ideia aqui hoje eu acho que é a gente conversar um pouco, né, Clarice, de como que a gente pode gerenciar a alimentação com foco nisso, produção, rentabilidade e planejar a alimentação desses animais de uma forma a gente alcançar o melhor resultado. Para qualquer análise que a gente faça de rentabilidade da atividade,
principal indicador é a parte de alimentação. Isso daí, né, todos sabem. E como a gente veio falando bastante sobre buscar máxima rentabilidade, fazer um planejamento estratégico baseado em uma meta maior para depois ir desdobrando, esse é um ponto crucial que a gente precisa entender melhor e agir sobre ele, né? Eu acho que esse que é um assunto interessante para a gente evoluir aqui hoje. O desenvolvimento de ferramentas que auxiliem a gente seguir na tomada de decisão baseada em dados, que ajudem a gente a buscar isso. Eu brinco bastante porque a gente fala muito sobre a importância de um indicador que é a conversão alimentar, na importância dele, obviamente em toda atividade, mas em alguns segmentos a gente vê que isso não é tratado com a importância que deveria. Então muitas granjas têm o acompanhamento, seja via software de análise ou lançamento individual das rações e tudo mais, mas o que a gente acompanha rotineiramente é que as pessoas só analisam a conversão alimentar depois que fecha o lote. E depois que o lote fechou, gente, foi embora. Toda oportunidade de rentabilidade que a gente pode ter ao longo da vida do animal, nesses 100 dias que a Anália comentou, que representam 66, quase 70% da ração produzida na granja, está indo à deriva até que a gente fecha o lote e olhou e falou assim, gente, ficou bom, ficou mal. E aí? E a ação sobre isso? Exatamente. Então, eu acho que nisso o Jefferson pode trazer aqui para a gente uma experiência prática que ele tem do uso das ferramentas. O Diogo implementa isso junto ao pessoal da equipe, mas o mais importante é que a gente tenha clareza da importância de saber mensurar a conversão ao longo do que ela vem acontecendo, toda semana ou de acordo com a realidade de cada granja, como que a gente vai adaptar isso. Mas eu acho que esse é o ponto legal da história, que a gente trazer a experiência prática de como mudar alguma coisa que a gente vê muita oportunidade de melhoria no setor, né? Eu acho que esse tema ele vai abordar os 2 primeiros episódios também, tanto da parte de custos, de rentabilidade, de índices zootécnicos, como também de planejamento, né? Porque, como o Joaquim comentou sobre a análise de dados, temos softwares comerciais que fazemos a análise de dados, né, a tabulação dos dados, mas quando a gente começa a discutir esses dados, né, como a gente comentou, para gerar informações, a gente vê que muitas vezes precisamos montar ferramentas paralelas para que a gente consiga fazer uma nova análise que não está embutida nesses softwares, né? E quando a gente fala de alimentação, como tema central desse podcast agora, a gente está tratando do principal custo de produção, como a Anália bem disse, né? E as oportunidades, principalmente, se dão em recria e terminação. Aí já vem uma reflexão, né? Que muitas vezes a gente briga muito, assim, internamente com questão de umas dietas pré-iniciais mais complexas para a gente conseguir um arranque melhor do leitão, porque a gente sabe a importância do leitão desmamado, né? Essa dificuldade que ele tem nesse primeiro contato com a ração sólida, todos os estresses que acho que é bem conhecido por todo mundo que está no meio, né? E quando a gente tem uma dieta um pouco mais complexa, vamos dizer assim, níveis lácteos, enzimas, enfim, acaba onerando um pouco o custo, né? Mas qual a participação desse custo? Quando a gente mais uma vez estratifica as análises, a gente vê que o custo dessa primeira dieta, que tem uma importância tão grande para o leitão, acaba sendo diluído ao longo da produção, porque o período de maior alojamento é realmente a recria e terminação, onde vai estar aí 70% do custo de todas as fases, né? A creche representa em torno de 12% a 15%. Muito semelhante com a reprodução, né? Tá. Então, sim, tem a sua importância, com certeza. Mas às vezes vale a pena a gente direcionar algo mais custoso, oneroso, vamos dizer assim, mas que traga um bom arranque desse animal, porque a gente sabe de todo o impacto que isso tem ao longo da vida produtiva dos animais, né? E quando a gente fala daí de ferramentas, a gente traz hoje aqui a ferramenta da curva de consumo, né? Que é uma ferramenta que vai, mais uma vez, a palavra integração, que eu acho que está sendo foco, né? Ela vai integrar tanto a gestão dos lotes, como o Joaquim falou, a conversão alimentar ela é muito falada no passado, ou seja, é um índice que todo mundo sabe da importância, mas que
pouco se faz ou pouco se age nesse índice em tempo hábil. Você falou realmente o que acontece, a gente está meio que à deriva. Essa semana fechou um lote, foi bom, semana que vem a gente vai esperar para ver o que vai ser, no outro também. Então, assim, como está sendo manejado a conversão alimentar, né? Já que é um índice tão importante para a eficiência produtiva, eficiência rentável também, econômica, né? Então, com essa ferramenta da curva de consumo, a gente vai unir a gestão dos lotes com o planejamento estratégico e também pontos de ação. Então, acho que ela está um pouco embutida em cada área que a gente comentou e acho que a gente vai conseguir detalhar bastante aqui sobre a importância dela, principalmente para ser mais eficiente economicamente falando. Vale frisar que esse acompanhamento cabe em qualquer granja. Às vezes a gente sente uma certa resistência do produtor por imaginar que seja uma gestão muito difícil de ser feita. Na minha granja não cabe, eu não consigo colocar isso em prática. E a gente tem várias experiências com vários clientes que a gente consegue adaptar, como o Joaquim falou, à realidade da granja, tanto em instalações quanto equipes e ferramentas, softwares ou planilhas, né, ferramentas paralelas que a gente desenvolve para a realidade dele, e isso é extremamente rentável, né? Que é o que a gente está conversando aqui. Esse é um ponto bem interessante, Diogo, porque muitas vezes a pessoa associa a um acompanhamento mais criterioso numa conversão alimentar num barracão em que todos entram, todos saem ao mesmo tempo. Lote fechado, né? Num lote fechado, que tem um silo dedicado, que realmente é muito mais fácil a gestão disso. Esse é o mundo perfeito. Né? Esse é o mundo perfeito, mas muitas vezes a gente encontra granjas ciclo completo antigas que foram crescendo, e às vezes a gente tem barracão que tem 3 lotes dentro do barracão, né? E a gente consegue adaptar pelas ferramentas que nós desenvolvemos internamente a realidade desses produtores também. Então, a gente pega desde um cenário mais complexo até um mais simples. O importante é não deixar o negócio solto, né? Ter alguma forma da gente conseguir uma gestão, né? ter gestão sobre isso. E sobre isso que você falou de não deixar a coisa solta, tudo começa pelo planejamento. O Jefferson também frisou bem isso. Na verdade, como que a gente vai desenhar essa curva de consumo? Qual é o consumo esperado para cada realidade de produção? Então, primeiro a gente entende qual é a realidade daquela produção, os desafios que tem, o sistema de alojamento, se é um lote, se são mais de um lote por silo, os sistemas de comedouro, e entende também dentro do planejamento estratégico o que se espera de resultado daquele animal, tanto em ganho de peso quanto em custo de produção. E aí a gente desenha as dietas, almejando esse objetivo de desempenho e custo, e estabelece os consumos por fase. E aí a gente implementa essa curva de consumo, seja por fase, seja semanal, seja por lote ou por silo, animais alojados por silo. E aí a gente cria as ferramentas que o Jefferson e o Diogo trabalham muito bem, executando com as equipes dentro das granjas, para a gente poder fazer a gestão dessas curvas de consumo. Então a gente tem o orçamento da ração que o lote deve comer e o acompanhamento de tempos em tempos, geralmente de semana a semana, de quanto que está sendo consumido, correto? E é interessante que pela nossa vivência prática nesse tipo de trabalho, para mim foi uma surpresa a gente se deparar com curvas de consumo específicas para cada granja. Porque a gente inicialmente, a gente começou seguindo uma curva do potencial genético. Isso. Era a nossa base. Ponto de partida. Ponto de partida. E aí a gente foi vendo ao longo do tempo de experiências com diversas realidades que cada granja tem a sua curva. Porque pode ter um limitante de instalação. Às vezes o cara trabalha com recria e terminação e no final da recria aquilo lá já está a lotação extremamente fora da realidade. E aí quando desdobra para terminação, muda a curva. Então a gente tem que fazer esses ajustes e isso está totalmente vinculado ao que a Anália fez, que no desenho da curva, a Anália como nutricionista, ela faz o quê? Ela pega o nutriente e o ingrediente que o animal precisa consumir e estipula um consumo. Se o consumo vier no que ela estipulou, o resultado vai ser aquele que ela desenhou. Perfeito. Mas e se ela fez tudo isso, fez a formulação e o consumo não vem? O desempenho não vai ser o mesmo.
né? Então, são os detalhes que a gente precisa realmente levar em conta para a aplicação disso no dia a dia, que fazem toda a diferença, né? Então, Joaquim, se eu, assim como os nossos telespectadores, estamos entendendo bem, acaba que a curva de consumo ajuda a gente a orientar a gestão de lotes, né? Seria isso mesmo? Com certeza, porque a gente consegue fazer uma logística interna na granja que parte desde a fábrica de ração, desde a aquisição de insumos. Você tem um planejamento de produção de dietas, o Diogo pode falar mais sobre isso, mas você consegue organizar a granja porque você tem uma previsibilidade. Além disso, você já tem uma previsibilidade também sobre o consumo para um desempenho esperado. Então você já começa a ir amarrando as informações. Né, Diogo? É isso mesmo? Sim. São duas gestões distintas e que têm grande impacto. A primeira, que o Joaquim mencionou sobre a fábrica de ração. O que é o consumo, né, Anália? O realizado é o que a gente forneceu, menos o que sobrou naquele período que a gente quer analisar. Essa previsão de pedido de ração, a fábrica precisa disso. A gente vê muitas granjas errando nesse ponto, pedidos muito acima, muito abaixo, e isso atrapalha tanto a compra de insumos, quanto o controle de estoque na fábrica, quanto a produção da fábrica de ração. Então, entra muito no nosso trabalho fazer essa integração, que eu sempre dou o exemplo, né? Fornecedor-cliente. A fábrica é um fornecedor para o cliente, que é a granja. Então, precisa haver uma solicitação correta do que você precisa, na quantidade que você precisa, que dia você precisa, enfim. Então, ajuda nessa gestão. Outra gestão que eu costumo falar, o consumo de ração, ele mostra pra gente, indica muitas coisas. Sanidade, por exemplo. Um animal, um lote que está doente, ele não vai consumir a mesma coisa. E aí, essas ferramentas que a gente desenvolve, né, Jefferson, elas possibilitam que a equipe encontre naquele momento ou naquela fase, né, naquela idade, o que está acontecendo. Por que o consumo está caindo aqui? Então, abrange, né? Tem a questão de rentabilidade, mas tem questões assim mais detalhadas que a gente consegue através dessas ferramentas. Eu acho que a ideia central é a gente ter essa gestão da alimentação, mas com essa ferramenta, com a aplicação da curva, tem muitos outros benefícios que estão atrelados. Um exemplo é esse fluxo dentro da granja, entre fábrica e pedidos, né? Pedidos de ração para a fábrica, como você falou, e acabou de mencionar também sobre essa análise mais crítica dos animais, né? Porque essa curva de consumo, essa ferramenta propriamente dita, ela vai ser manejada tanto pelo responsável do setor, onde ele vai estar tabulando esses dados e vai estar direcionando as ações para os colaboradores do setor. Então vamos dizer assim, identifiquei que o consumo está baixo. Claro que a gente traça uma curva, mas delimita uma variação que está dentro do aceitável, porque 100% é difícil, né? Temos animais de... É biológico. É biológico, não tem como a gente criar, não é uma ciência exata, né? Mas a gente tem que delimitar uma variação que seja aceitável. Vamos trabalhar com 5% de variação para cima ou para baixo, para estar dentro do que a gente está esperando de resultado zootécnico, né? Tem determinada semana em que 2 lotes aumentaram o consumo, foi para 10% acima. Opa, o cara já tem que direcionar essa ação para os colaboradores dele. No início, fica um negócio meio que estranho para eles, mas depois fica tão embutido na rotina do cara, que ele começa a prestar muito mais atenção no comportamento dos animais, como está funcionando chupeta, disponibilidade de água, qualidade de regulagem de coxos, está tendo desperdício de ração ou não. Esse consumo estourou por quê? Tô com a densidade baixa nessa baia, tô com o comedouro estragado, não está regulado direito. Então, assim, tem diversos fatores. E o contrário também é verdadeiro. Se o consumo está baixo, o que está acontecendo? É a parte sanitária, é o ambiente, mudou, um dia muito quente, uma semana muito quente, isso afetou. Então os colaboradores começam a ter uma atenção muito maior sobre os animais e se sente parte disso também, porque todo mundo quer ver a curva montando semana por semana dentro do esperado. Sim. Começou a sair da curva, caramba, mas a gente está fazendo aqui que está dando errado, né? A leitura de silo está sendo bem feita. Então torna uma atividade que todo mundo se envolve para o mesmo objetivo, o que a gente está falando desde o começo aqui, que é a eficiência, melhorar a eficiência. Então, é uma ferramenta espetacular desse ponto de vista, tanto de gestão da alimentação, como desses pontos de vista também
de benefícios a mais que ela traz fora a alimentação propriamente dita. Legal. Então, Jefferson, você acaba que está trazendo um pouco dessa ação que vocês têm em pegar o que está sendo coletado, né, o que tem sido observado e trabalhar isso, né, internamente, óbvio, dentro ali da gestão e dos níveis hierárquicos para poder tentar encontrar a oportunidade de melhoria, né? Seria algo nesse sentido. Exatamente, porque esse trabalho que o Jefferson e o Diogo explicaram, essa rotina de como é feito, nós acompanhamos também. Eu, como nutricionista, acompanho a resposta que os animais estão dando. Se eles estão atendendo a curva dentro de uma variação esperada, certo, se eu preciso redesenhar a curva, ou se eles se alimentando conforme a curva não estão respondendo em desempenho. Então, a gente diz que existe uma retroalimentação do sistema de forma positiva, porque os funcionários acompanham, eles têm uma ação mais direta e pronta sobre a gestão desse consumo, que é um item importante no custo de produção, e nós acompanhamos também para poder fazer as alterações. Por exemplo, a gente não conhece o sistema, mas a gente tem as informações da genética, de como que os animais estão instalados, de possíveis gargalos. A gente parte de um desenho nutricional, mas ao longo de alguns lotes que vão sendo finalizados, ou mesmo do acompanhamento da curva antes desses lotes serem finalizados, a gente já consegue ter ideia se o animal está respondendo ou vai responder a contento ou não. Então, isso acaba trazendo ganhos para todo mundo, porque fica mais eficiente como um todo, realmente. E aí, voltando ao assunto que a gente falou anteriormente, em outros episódios, sobre o planejamento estratégico, olha que ferramenta legal, porque a gente consegue direcionar esforços de acordo com a demanda inicialmente proposta. Então, se você tem uma demanda da agroindústria que precisa reduzir variação de carcaça, você precisa trabalhar mais com os 30% dos animais mais leves do lote, você consegue fazer uma curva específica para eles, com uma dieta direcionada, mais adensada, para atender aquela demanda. Se você tem uma estrutura que permite que você trabalhe com peso fixo, ao invés da idade fixa de abate, que em algumas cooperativas e agroindústrias trabalham, você consegue fazer uma curva para atender essa demanda. Então isso vem desde do planejamento estratégico inicial. Desde onde a gente quer chegar, dá para ramificar. Com a ajuda dessa ferramenta, a gente consegue mensurar exatamente o que a gente se propôs a fazer e colocar em prática. Então, isso é bem interessante. E um outro ponto legal, que eu sempre volto no assunto da questão da necessidade de ajuste que a gente tem que fazer o tempo todo dentro da suinocultura. Voltando de novo, a genética evolui ano a ano, né? Então, será que em que momento em que a curva da genética está entregando o meu melhor retorno? Onde que eu preciso investir mais numa dieta? Onde que eu posso tirar a mão um pouquinho? Onde que vale a pena economizar? Então, essa curva ela também traz para a gente muitas respostas interessantes para que a gente possa planejar e ser cada vez mais eficiente e rentável, né? Legal, Joaquim. E assim, se a gente também for considerar as oportunidades que a curva de consumo nos permite analisar, como, por exemplo, outras análises, outras ferramentas, Análise e demais colegas, né? Vocês têm a consciência de que existem outras análises que possam somar? Então, se a gente pegar o leque nutrição e a gente segmentou para a curva de consumo. O que mais dentro da nutrição que a gente pode complementar a curva de consumo para que a gente consiga ter uma análise nesse processo? Como vocês enxergam isso? Olha, outras oportunidades que eu vejo, por exemplo, a gente consegue manipular a curva de consumo de acordo com o cenário de mercado, por exemplo. Então, se eu tenho um animal que não está sendo bem remunerado no mercado, ou eu tenho principalmente preços de insumos elevados que vão impactar negativamente na minha produtividade, eu consigo trabalhar estratégias nutricionais como ganho compensatório, por exemplo, através da curva de consumo e do desenho nutricional também. Então, através da curva, eu consigo especificar, por exemplo, o quanto de nutriente, gramas de lisina ou quilocalorias de energia que esse animal está comendo.
e de acordo com a exigência dele, eu consigo talvez lançar mão de estratégias para tentar baratear o custo desse animal sem impactar tanto no desempenho dele. Mas eu consigo reduzir o preço da dieta e tornar a rentabilidade um pouco melhor em cenários de mercado desafiadores. E a gente extrapola os dados que a gente coleta na curva de consumo para fazer diversos cenários com outras ferramentas. Então a gente pode, inclusive, sabendo que numa determinada granja, naquele período de 115 a 118 dias, ou 120 dias de idade, o animal tem um consumo acima da curva, eu posso fazer a retroalimentação no sistema de formulação, que é uma outra ferramenta, né, para fazer o ajuste da dieta, diluindo ela um pouco e barateando naquela fase, porque ele está comendo acima do que é necessário. Da mesma forma, se eu tenho uma parte desafiadora por densidade ou qualquer outro problema, eu posso fazer o contrário. Então eu vou fazer uma dieta mais adensada para aquele período específico que aquela instalação está me cobrando. São exemplos, tem vários outros também que a gente pode associar com os dados da curva de consumo e sabendo desses dados, sabendo trabalhar com eles, as análises de mercado, a gente tem ferramentas para calcular o peso ótimo de abate de acordo com a realidade de preço de grãos e o preço do suíno no mercado. Então, acho que são ferramentas complementares, a gente consegue analisar, mas o mais importante é isso, é ter essa riqueza de dados, de informação, para que a gente possa analisar e tomar as decisões baseadas de uma forma mais pautada, né? Abrindo o leque de exemplos, né, sobre análise, a gente está falando de recria e terminação, que tem um grande impacto econômico. Mas quando a gente, muitas vezes, é acionado para resolver problema de qualidade de leitão desmamado, a gente começa a puxar, perguntando por quê, onde pode ser, o que está acontecendo. Muitas vezes a gente chega no consumo da fêmea durante a lactação. Ou então, problemas com repetição de cio, pode ser também um problema de consumo na lactação. Então, a análise de dados de alimentação não se restringe à recria e terminação. A gente está focando nesse assunto por conta dos outros episódios e por ter grande impacto econômico. Certo. Mas indiretamente, a análise, por exemplo, da fêmea em lactação, o consumo que ela está tendo, não adianta a Anália formular uma ração de ouro se ela não tiver o consumo esperado. Ela não vai ter uma produção de leite adequada, não vai ter uma qualidade de leitão desmamado e não vai desmamar também com qualidade para entrar no ciclo novamente, né, ser inseminada novamente. Então, assim, são, acho que eu posso dizer, quase que infinitas as possibilidades da gente analisar os dados com alimentação e, a partir disso, extrair outras conclusões e atacar em outras situações para obter melhores resultados. E dentro desse exemplo, Diogo, se a gente está falando de planejamento estratégico, de metas, de controle de custo de produção, todos os setores da granja necessitam, é importante que tenham um orçamento de ração. Pelo número de fêmeas em gestação todo mês, pelo número de fêmeas em lactação, até para se planejar a compra de insumos, estoque e o custo de produção mesmo. Inclusive, dá para ser calculado conversão alimentar por cada setor. Então, eu posso calcular a conversão alimentar no meu setor reprodutivo pelo peso de leitões desmamados. Eu posso fazer isso com a ração de lactação só, ou eu posso agregar a ração de gestação. Na gestação, a fêmea já tem um consumo restrito, mas esse consumo restrito ele tem que ocorrer da forma que se espera, ainda mais nessas fêmeas hiperprolíficas com alto desafio metabólico. E às vezes a gente vê muitos casos, né, de drops entupidos, e a fêmea não vai entregar o que ela precisa. Ah, mas o meu consumo de ração está muito ajustado, mas às vezes a produtividade não. E estão sendo perdidas oportunidades nesse sentido. Então, o seu apontamento vem bem a calhar, porque o orçamento de ração ele tem que ser feito em todos os setores. E aí entra a fábrica de novo. De novo. A gente tem o orçamento da granja em todos os setores. A fábrica precisa dessa informação. Ela precisa se estruturar, de repente, mudança até do croquis da fábrica, né? Que a gente já participou disso também. Então, mudar ali o fluxograma, treinamento de pessoal, ordem de produção, enfim, o planejamento estratégico.
Se a gente sabe quanto a gente tem que produzir de ração, a gente sabe qual que é a capacidade da nossa fábrica hoje, atende, não atende, quais são as adequações. Então, por isso que eu repito, né, são quase infinitas as possibilidades de ações com base em análise de dados sobre alimentação e sobre consumo dos animais. Muito bom, pessoal. Eu agradeço as contribuições de vocês. Então, hoje a gente consegue entender que a nutrição ela vai muito além do custo, né? É uma verdadeira alavanca de rentabilidade. Então, quando o produtor ele consegue compreender a composição alimentar, o uso dessas ferramentas como a curva de consumo, ele vai conseguir, por exemplo, planejar melhor, ajustar com maior precisão e transformar os dados em decisões corretas. E é isso que a gente tem e espera como a eficiência, né? Bem-estar e resultados sustentáveis na produção. Pessoal, muito obrigada. Aguardo vocês no próximo episódio do AGCast Suínos, onde a gente vai falar sobre um tema essencial que o nosso colega Diogo aqui puxou, né, sucintamente, que é a gestão de pessoas. A gente fica por aqui e para quem quiser se aprofundar mais, não esqueça de acompanhar as nossas mídias sociais. Temos o nosso AG Blog, o Agroflix, o canal no YouTube da AgroSéries Multimix com materiais, entrevistas, enfim, uma infinidade de informações que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês. Obrigada pela companhia e até o próximo AGCast Suínos.